É o presidente do Comitê Olímpico de Portugal, um dos homens que mais por dentro está da realidade desportiva nacional e não só. O Dr. José Manuel Constantino é reconhecido tanto internamente como internacionalmente por aquilo que faz no Comitê Olímpico, pelos projetos que abraçou e pelo futuro que vem aí, porque tem muitas ideias e muitas coisas para lançar ainda. Doutores, começamos com os Jogos de Tóquio e com o alargamento de mais 5 modalidades aos Jogos de Tóquio. São elas o beisebol, a escalada, o skateboard, o surf e o karatê. Faz sentido este alargamento com essas modalidades? Não estou seguro que faça sentido. Creio que algumas modalidades justificam pela dimensão, pela escala, pela disseminação que têm no mundo. Outras têm alguma dificuldade em reconhecer a oportunidade da sua inclusão, mas pode ser insuficiência de informação que tenha quanto ao grau de organização e de distribuição pelos 5 continentes dessas modalidades. Porque quer a escalada desportiva, quer o skateboard são modalidades essencialmente ditas urbanas e a organização dos Jogos já anunciou, e o próprio Comitê Olímpico Internacional, que elas vão ser realizadas no meio da cidade de Tóquio. Não nos recintos desportivos, mas na cidade, no espaço urbano. Isto desvirtua um bocadinho aquilo que é o espírito olímpico ou não? Não tanto desvirtuar o que é o espírito olímpico, mas afastar-se muito daquilo que é o modelo tradicional da prática do desporto, que se estrutura na base de clubes, de associações, de federações e, portanto, relativamente a essas modalidades, eu confesso que não conheço qual é a estrutura associativa, mas, enfim, tenho muito a perspectiva que decorre da avaliação que faço da situação nacional. Pode ser que noutros países a realidade seja distinta daquela que eu conheço, mas essas duas modalidades, o skateboard e a escalada, dificilmente têm, digamos, currículo que possa ser comparável àquilo que são as modalidades tradicionais que constam do programa olímpico. Pese embora a circunstância dessas modalidades estarem no programa de Tóquio, mas não ser garantido que não serem definitivas. Sejam definitivas. Exatamente. Já tem havido por várias vezes modalidades de demonstração nos Jogos Olímpicos. Sim, o hóquei patins foi em claro. 92 em Barcelona, mas o hóquei patins tinha uma expressão completamente diferente, apesar de ser praticado por menos países, completamente diferente, por exemplo, tem algumas destas modalidades. Isto tem a ver com o evoluir das sociedades, com o evoluir e com a tentativa do COI querer também acompanhar essa evolução. O que tem a ver com a dimensão económica de algumas atividades de natureza desportiva. Hoje o quadro de eventos sob superintendência do Movimento Olímpico Internacional, do meu ponto de vista, já é excessivo. Nós temos os campeonatos, os Jogos Olímpicos, temos os festivais da juventude, os Jogos Olímpicos da Juventude, temos os Jogos Europeus, temos os Jogos Mundiais, temos os Jogos Mundiais de Praia. Portanto, há um conjunto de eventos à escala internacional, do meu ponto de vista, é excessivo e que, sobretudo, são difíceis de acompanhar por países que têm economias frágeis, porque tudo isto envolve muitos recursos financeiros, muito dinheiro e, portanto, há uma estrutura de negócio muito em torno da disseminação destas atividades e destes eventos. E daí, na minha perspectiva, a inclusão de algumas atividades de natureza desportiva que, salvo melhor opinião, não têm escala em termos globais, mas, enfim, vamos aguardar para ver qual é a perspectiva. Será uma experiência e vamos ver como corre essa experiência. O próximo ciclo olímpico não vai ter só mais 5 modalidades a integrar em programa dos Jogos de Tóquio, terá outras atividades, há uma agenda 2020 para cumprir. O que é que tem que mudar e o que é que se tem que preparar já para este próximo ciclo olímpico? Em relação a Portugal? Em relação a Portugal e em relação à globalidade do movimento olímpico internacional. Eu penso que em relação a Portugal há que corrigir aquilo que é possível ser corrigido e que deve ser corrigido, sem ter a tentação de começar tudo de novo, porque é muito mais difícil atingir o sucesso quando se deita fora toda a experiência que se adquiriu e é mais fácil de atingi-lo se se corrige os fatores que inibiram que esse sucesso possa ter sido atingido. Eu creio que o movimento olímpico, em termos globais, tem alguns temas em agenda que carecem de alguma reflexão. Por outro lado, a organização dos próprios Jogos Olímpicos e tudo quanto está associado à sua eficiência e à sua sustentabilidade. Creio que a experiência dos Jogos no Rio devem ter trazido muitas dores de cabeça, espero que tenham trazido também alguns ensinamentos que obriguem o Comitê Olímpico Internacional a refletir sobre esta temática. Uma segunda questão tem a ver com um tema da agenda que é o problema da dopagem. Aquilo que aconteceu em relação ao atletismo em termos globais, à Rússia em termos particulares, à Bielorrússia também em termos particulares, e em algumas federações desportivas, exige uma reflexão profunda no sentido de perceber em que sentido caminhamos
e quais as medidas que são necessárias adotar para que situações como aquela que vivemos em vésperas da realização dos Jogos não venham a ocorrer. E a terceira questão tem a ver com aquilo que falávamos há pouco, com a economia do desporto e a sustentabilidade das atividades desportivas nos países que têm economias mais frágeis. Eu creio que os Jogos Olímpicos, o movimento olímpico internacional, não pode caminhar num sentido que seja cada vez para menos países e que seja cada vez mais, alguns anos a esta parte. Quer dizer, é inevitável que a economia tenha aqui um papel preponderante. E os países que têm economias mais fortes, mais ricas, em que há recursos possíveis de serem disponibilizados para o desenvolvimento desportivo, naturalmente que têm capacidades competitivas que os tornam em situação de vantagem relativamente a outros, que as não têm. Agora, eu penso que o movimento olímpico tem uma responsabilidade de procurar não acentuar estas desigualdades e, naquilo que estiver ao seu alcance, ajudar a corrigi-las. Pode estar a pôr em causa, se continuar nesse caminho, a boa governança das instituições e a gestão local, quer dos comitês nacionais, quer das federações. Das federações internacionais, das federações nacionais e, portanto, o problema é um problema transversal, é um problema que não pede apenas uma resposta do movimento olímpico, do Comitê Olímpico Internacional, pede uma resposta das federações internacionais, em parte das quais uma parte significativa do Comitê Olímpico se apoia. Veja, por exemplo, que as últimas admissões no Comitê Olímpico foram de pessoas que estão ligadas não ao desporto, mas à finança, às empresas, à política. E, portanto, se o Comitê Olímpico Internacional é capturado por estes interesses, naturalmente que se desvirtua no essencial aquilo que é a sua função essencial, que é ajudar ao desenvolvimento e à promoção do desporto. E se fugir a esse caminho, sobrevive? Pode sobreviver, adultera completamente o seu sentido, muda de paradigma. Este programa é-lhe oferecido por Repsol.